No exterior, o embaixador serviu na missão junto às comunidades europeias, em Bruxelas, na delegação junto aos organismos internacionais em Genebra e na delegação junto à LAD em Montevidéu. Embaixador, bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, muito obrigado pelo convite. Obrigado, embaixador. Nossa segunda convidada é a Constanza Negri Biasucci, que atualmente é gerente de diplomacia empresarial e competitividade comercial da CNI. Anteriormente, Constanza atuou como gerente de política comercial e consultora sênior do vice-presidente de Relações Econômicas, Internacionais e Comércio da CNI. Em Bruxelas, foi diretora adjunta e chefe de política do Departamento de Assuntos Internacionais da Eurochambers, onde liderou os trabalhos de política comercial e de investimento da União Europeia Brasil e União Europeia Estados Unidos. Além disso, atuou no Observatório União Europeia América Latina e na Cátedra Internacional da UMC. Oi, Constanza, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, Leandro. Bom dia, embaixador. Bom dia, Barral. Bom dia, colegas, todos que participam. Prazer estar aqui. Prazer tê-la aqui, Constanza. Por último, mas não menos importante, participa do nosso webinar o nosso conselheiro e sócio fundador da BMJ, Welber Barral. Barral foi secretário de Comércio Exterior do Brasil entre 2007 e 2011. Atualmente é diretor do Departamento de Comércio Exterior da Fiesp e estrategista de Comércio Exterior do Banco Ourinvest. Anteriormente, foi árbitro do Tribunal Permanente de Revisão do Comércio e do Sistema de Solução de Controvérsias do OMC. E na última semana foi convidado para integrar um novo sistema de arbitragem para revisão de acordos comerciais pós-Brexit do Reino Unido. Bem-vindo, Barral, tudo bem? Bom dia a todos. Prazer estar aqui, embaixador, Constança, colegas. Ao final das exposições, hoje teremos alguns minutos para perguntas. Então, fiquem à vontade para enviar no chat as perguntas ou para fazer pessoalmente ao final. Bem, sem mais delongas também, vou passar a palavra para o embaixador para que a gente comece o nosso webinar. Bom evento a todos. Boa tarde outra vez a todos. Vou tentar fazer então uma apresentação aqui, relatando um pouco onde estamos em termos desse processo, desse desejo de acessão ao OCDE, e no final fazer um pequeno comentário sobre a mudança de secretário-geral da organização, o que isso poderá significar para a organização e, eventualmente, para o próprio processo de acessão. Bom, como vocês sabem, o Brasil pediu a acessão à OCDE há quase 4 anos, vai completar agora em maio, está completando 4 anos desse pedido, e o processo de acessão da OCDE não é um processo simples, não basta dizer que quer, não tem que mostrar que pode. E ele começa pela aceitação por parte dos membros de que um país é candidato. Depois que o país for aceito como candidato, é que o processo realmente começa, e aí os vários comitês da organização examinam as várias políticas públicas do país. O escopo da OCDE hoje é muito amplo, cobre praticamente todas as políticas públicas, à exceção, talvez, da área de defesa, né? Assim mesmo, indústria de defesa, de alguma maneira, é contemplada nas discussões, mas os vários comitês, então, examinam as diferentes áreas de política do país para verificar se a sua legislação, se as suas políticas, as suas práticas são convergentes com as práticas e as políticas da organização. Essas legislações, essas políticas vão ser comparadas com o que eles chamam de acquis, que é o conjunto das recomendações e decisões, ou seja, os instrumentos jurídicos que são gerados pela organização, mas além dessa comparação mais objetiva com esses instrumentos, há uma avaliação subjetiva e política de cada país, em cada um desses comitês, no sentido de verificar se o país candidato tem políticas convergentes com as dos membros, no sentido de que, se formos divergentes, se o país tiver uma linha totalmente diferente, vai criar dificuldades para o trabalho da organização. Então, há uma necessidade de que o país atinja um certo nível de coincidência, de convergência com os membros da organização, e isso é o que é examinado durante o processo de acessão. No caso do Brasil, esse processo de acessão ainda não começou. Entretanto, o Brasil tem uma cooperação bastante antiga com a OCDE, né, e, ao longo do tempo, foi ampliando essa cooperação. Então, vou colocar aqui os nossos slides. Então, essa linha azul, a linha preta que vocês veem, é a linha
de participação formal do Brasil em órgãos da organização no nível de comitê. A organização tem cerca de 26, 27 comitês propriamente dito, depois tem mais uma série de outros órgãos em nível de comitê, porque tem programas como, por exemplo, o PISA, que tem governing bodies separados, mas que são considerados em nível de comitê. Então, essa linha preta aí são aqueles organismos em que o Brasil participa no nível de participant, que é uma espécie de observador, ou associate, que é uma espécie de membro do comitê que não é membro da OCDE. Né? Então, na verdade, tem 3 tipos de participação que um não-membro pode ter nos vários comitês e grupos de trabalho da OCDE. Pode ser simplesmente um convidado, pode ser um participant ou pode ser um associate. Então, essa linha preta aí são os órgãos em que o Brasil é ou participant ou associate. Então, vocês veem que essa linha vai crescendo ao longo do tempo, a partir dos anos 90, né? O primeiro comitê lá atrás é o Comitê do Aço, no Brasil, ao qual o Brasil aderiu naquela época, passou a ser membro do Comitê de Aço naquela época. Depois isso vai crescendo gradualmente ao longo do tempo, de uma maneira razoavelmente constante, ao longo de diferentes governos, com diferentes matizes que aconteceram nesse período. Acho que isso é uma dimensão importante, né? Que a cooperação do Brasil com a OCDE vem continuando crescentemente ao longo do tempo em diferentes governos. A linha azul é a linha dos instrumentos, essas recomendações, decisões da OCDE, aos quais o Brasil aderiu. E aí, nesse caso, vocês veem que tem uma aceleração muito grande a partir de 2017, que é quando o Brasil solicitou a acessão à OCDE. Por que aconteceu isso? Antes de aderir aqui, antes de fazer o pedido de começar o processo de acessão, nós fizemos um exame do aqui, né? Cada recomendação, cada decisão foi examinada por um ou mais ministérios, agências, etc., para verificar, primeiro, se a legislação brasileira era compatível com aquele instrumento, e, segundo, se no conteúdo aquele instrumento era compatível com o conteúdo da política brasileira naquela área. Já no primeiro exame, cerca de 70% dos instrumentos foram identificados como convergentes com a legislação e com a prática brasileira, ou seja, não haveria maior problema no processo de acessão. Claro que, nesse momento, ainda havia muitos instrumentos em que um ministério dizia não, de jeito nenhum, não chega nem perto dele, não podemos chegar nem perto desse instrumento, e outros diziam não há problema nenhum, o instrumento é perfeitamente compatível com a legislação, com a prática brasileira. Isso aí, obviamente, um dos dois estava errado, né? Isso foi sendo discutido, e hoje a gente pode dizer que tem cerca de 90% de convergência, eu vou mostrar em seguida. Mas, nesse momento, em 2017, então foi feito esse exame, verificou-se que havia uma convergência muito grande. Então, quando se percebeu que ia demorar um pouco para começar o processo de acessão propriamente dito, nós decidimos, então, realizar pedidos de acessão a instrumentos específicos, aproveitando que esse exame tinha sido feito. Nós consultamos os ministérios, quais são aqueles instrumentos nos quais nós não precisamos fazer mais nada, que já estamos totalmente alinhados. E fizemos, então, o pedido para adesão a esses instrumentos, a partir de finais de 2017, início de 2018, o secretariado começou a processar esses instrumentos, os diferentes comitês começaram a processar esses pedidos, e aí fomos aumentando, né, a quantidade de instrumentos. Hoje nós estamos aqui com 99, provavelmente semana que vem nós temos uma reunião ministerial do Conselho que deve aprovar alguns novos instrumentos, que são completamente novos, porque às vezes o número total de instrumentos fica sempre mudando, né? Porque eles, às vezes, consolidam, eliminam algum instrumento que fica obsoleto, etc. E tal. Então, hoje nós temos 99 de 245 instrumentos, cerca de 40% do total. Devemos atingir os 100 aí na semana que vem, quando deve ser aprovado um instrumento totalmente novo, porque eles aprovaram alguns esse ano, mas eles eram substitutos de instrumentos anteriores. Isso aqui mostra um pouco a avaliação do governo. Essa avaliação, obviamente, já tem algum tempo que ela foi feita, né? Mas, digamos, o governo tem tentado manter um pouco atualizado esse segmento, mas nós temos aqui, então, em cinza, aqueles instrumentos aos quais o Brasil já faz parte, aqueles 99. Em rosa, são os instrumentos que o Brasil solicitou, mas ainda não obteve uma resposta. Aqui nós temos, principalmente, instrumentos que dependem da realização de peer reviews específicos. Aí o peer review é um processo mais complexo, que exige recursos também para ser realizado, porque o secretariado então, tem que fazer um estudo, depois tem que ser levado para discussão no comitê. Então,
no caso de algumas recomendações às quais nós solicitamos adesão, é necessário realizar esse peer review, não foi realizado. E também tem um bloco grande aqui, que é na área do Comitê de Meio Ambiente, um número muito grande de cerca de acho que quase 30% dos instrumentos da OCDE são da área de meio ambiente e químicos. Então, como era um número muito grande, o comitê teve demorou a decidir lidar com esse instrumento, e depois acabamos tendo alguma dificuldade também em função do episódio que houve com a França, de divergência nessa área, etc. E tal. Isso causou dificuldades no processamento desses instrumentos. O verde aqui seriam os outros instrumentos que não foram solicitados, mas que nós consideramos hoje, depois dessas 2 ou 3 rodadas de exame com os ministérios, que não haveria problema para adesão. Em amarelo, nós temos aqueles que não há um problema substantivo, mas haveria necessidade de algum tipo de modificação normativa, seja em leis, seja em portarias ou decretos. Em laranja, é o caso contrário, ou seja, aqueles instrumentos onde se considera que não há um problema legislativo, em geral porque não há legislação sobre o assunto, mas que na substância há dúvidas, então será preciso aprofundar um pouco mais o debate. E em vermelho seriam aqueles instrumentos que seriam de adesão um pouco mais difícil, sendo que, como isso aqui resultou de um exame não definitivo, né, há alguns instrumentos aqui em que há 1 ou 2 ministérios que encontram dificuldades, mas que eu pessoalmente vejo que pode ser uma questão de má compreensão exatamente do que significa o instrumento. Também está aqui nesse vermelho alguns temas mais complexos, como a questão, na área tributária, a questão dos preços de transferência, onde o Brasil aplica uma metodologia bastante diferente daquela que a OCDE, que os países da OCDE normalmente aplicam. Você tem questões relacionadas aí às regras sobre apoio às exportações por meio de financiamentos e garantias, onde o Brasil, em geral, segue as normas da OCDE e participa dos trabalhos da OCDE, mas tem 1 ou 2 pontos de divergência que teriam que ser modificados caso esse processo de acessão fosse em frente. E nós temos aqui também os códigos de liberalização de movimentos de capitais intangíveis, aos quais o Brasil pediu adesão, né, e desenvolveu, ao longo de 2020, o processo de discussão com o Comitê de Investimentos, e hoje está praticamente fechado o processo, está pendente agora da lei cambial, né, que está no Congresso para ser aprovada, e, posteriormente, de alguma modificação no IOF. Mas já está, digamos, negociado e equacionado esse processo. E esse roxo aqui são as normas que são posteriores a esse processo de exame, que não foram ainda avaliadas, né? O Brasil também intensificou bastante a sua participação nos comitês. Então, aquele quadro mostrava os comitês em que nós temos participação formal, mas, na prática, nós participamos de todos os comitês. A partir de 2018, passamos a ter essa delegação aqui em Paris, que eu chefio, e temos nos esforçado para participar no nível de comitê de todas as reuniões. É claro que no nível de grupo de trabalho é praticamente impossível, né? Agora, com a pandemia, as reuniões da OCDE há mais de um ano são totalmente meio virtual, basicamente todas em Zoom. Então, nós temos aproveitado para ampliar a participação dos funcionários dos ministérios em Brasília nas reuniões, que deixam de depender de dinheiro para passagem, deslocamento, etc. e tal. Então, temos ampliado bastante a participação, não só nos comitês, como também nos grupos de trabalho, e melhorando também a qualidade dessa participação, fazendo um acompanhamento mais substantivo. No nível da intensificação da participação também, temos realizado muitos estudos e reviews. Esses todos aí são estudos que ou estão em fase de conclusão, desde a fase de prospecção até a fase de conclusão. Estudos não completamente concluídos, portanto, um número bastante grande de estudos e reviews. Alguns órgãos têm feito isso regularmente, como o CAD, por exemplo. Isso dá a oportunidade, né, de comparar as políticas brasileiras com as melhores práticas, tais como definidas na OCDE, serve de orientação para a melhoria das políticas brasileiras e, por outro lado,
permite também um melhor conhecimento do Brasil sobre as regras da OCDE e dos membros da OCDE sobre as políticas brasileiras. Então, tudo isso, processo de acessão a instrumentos, processo de realização de reviews, processo de participação nos comitês, vai facilitando no futuro o processo de acessão. Porque como são os próprios comitês que realizam o processo de acessão, se você já conhece as pessoas do comitê, já conhece a forma como o comitê trabalha, o comitê já fez um review das políticas brasileiras, na verdade, você vai queimando etapas que terão que ser desenvolvidas no processo de acessão. Porque o processo de acessão nada mais é do que a realização de uma série de reviews das políticas brasileiras, né? Então, o processo de acessão é, na verdade, um grande processo de revisão das políticas brasileiras, né? De comparação com as melhores práticas dos países da OCDE e de comparação com as normas desses instrumentos do aqui da OCDE, né? Bom, mas se aí alguém poderia perguntar, né? Bom, mas se o Brasil participa tanto, né? Adere a instrumentos, vai nas reuniões, faz reviews, então, enfim, é quase como se já fosse membro. Qual é a diferença, né? Eu ressaltaria, acho que tem duas dimensões. A OCDE tem várias funções, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas tem duas funções que eu vou ressaltar. Uma é a função de benchmarking, né, de comparação com as políticas, com o que seriam as melhores práticas dos países, né? A OCDE, por exemplo, muitas vezes é referida como o clube dos ricos, etc. e tal, mas com a entrada do México, Coreia, Costa Rica, Colômbia, os países leste europeus, ela ficou muito mais heterogênea do que era no passado. Mas ela continuou a ser ela passou a ser cada vez mais um clube de melhores práticas, né? Um clube de países que procuram comparar as suas políticas e alcançar aquelas que são identificadas como produzindo melhores resultados a partir de evidências concretas, né? Então, uma primeira vantagem da sessão é que esse benchmarking seria feito de maneira regular e automática, né? Todo estudo, toda comparação que a OCDE fizer, estará lá o Brasil. Estará muitas vezes em último, em penúltimo, no terço final, às vezes acima da média, às vezes abaixo da média, mas você terá permanentemente instrumentos de comparação e aferição das políticas brasileiras, ao contrário de hoje, onde isso é feito numa base ad hoc, caso a caso. A segunda dimensão da OCDE, que eu acho que é importante, que faz diferença você ser membro ou não ser membro, é, obviamente, o papel da OCDE de gerar agenda internacional, de ser um local onde surgem novos temas que depois vão ser discutidos internacionalmente e gerar, por meio dessas recomendações e dessas decisões, padrões que, embora venham de uma organização que não é universal, acabam se tornando universais pelo peso econômico dos países que compõem a OCDE. E você ser membro ou não ser membro faz bastante diferença no momento do processo decisório, né? Como participante, ou mesmo como associate, o Brasil participa de todas as discussões, pode dar opinião. Quando está sendo discutida uma recomendação, a gente dá sugestões, muitas vezes as sugestões são incorporadas, mas, em última instância, se você tiver alguma coisa numa decisão que a gente acha que não é conveniente, que é contrário aos interesses brasileiros, mas os outros países da OCDE, na sua maioria, discordarem dessa opinião, nós não teremos como impedir essa decisão ou essa recomendação de ser aprovada e, em última instância, de acabar se tornando um padrão internacional. Então, a participação no processo decisório, tanto na definição da agenda, quanto na aprovação, em última instância, dos instrumentos que terminam se tornando padrões internacionais, faz bastante diferença em termos de ser membro ou não ser membro. Então, nesse sentido, o pedido do Brasil de acessão à OCDE, ele se insere numa tendência que se intensificou depois da crise de 2008, né, de incorporar os grandes países emergentes nos grandes processos decisórios internacionais. A criação do G20, a criação a incorporação desses países no Conselho Internacional de Estabilidade Financeira, na IOSCO, em todas as organizações que eram, digamos, clubes de decisão, esses países foram sendo incorporados.
O processo na OCDE é um pouco mais complexo, porque exige essa convergência realmente mais ampla das políticas do país candidato com os países da OCDE, mas está dentro dessa mesma lógica. Bom, mas nós pedimos o processo de acessão, mas não começamos. Por quê? Basicamente, você tem hoje 3 candidatos da região latino-americana, Brasil, Argentina, Peru, 3 da União Europeia, que são Bulgária, Croácia e Romênia. Nós, tradicionalmente, temos dentro da OCDE digamos, no momento, 2 posições extremas. De um lado, você tem a União Europeia, que, como tem 3 candidatos, defende que os 6 candidatos entrassem logo de uma vez, né, porque aí os 3 deles estariam garantidos. E, no outro extremo, você tem os Estados Unidos, que acham que o processo de acessão à OCDE deve ser um processo mais lento, um processo gradual, justamente porque é um clube que tem que assegurar a homogeneidade entre os seus membros, um certo grau de homogeneidade entre os seus membros. Então, favoreceria que entrasse um de cada vez e não tem muita simpatia pela entrada desses pequenos países europeus, porque a OCDE, que surgiu, aliás, como instituição europeia, né, depois que ela foi ampliada para os Estados Unidos e Canadá, acha que a União Europeia já é muito europeia, porque você já tem uma influência muito grande, um número muito grande de países europeus dentro da organização. Então, na hora de discutir as recomendações, na hora de discutir as políticas, acaba a experiência europeia tendendo a pesar mais, então eles não querem ampliar ainda mais esse desequilíbrio. Então, há uma dificuldade. Então, você tem uma situação curiosa em que todos os países da OCDE já declararam apoio à candidatura brasileira e, no entanto, esse processo não começa porque há um bloqueio na definição desse pacote de como vão proceder em relação às 6 candidaturas como um todo, né? Esse impasse tem durado bastante tempo, como vocês podem ver, 4 anos já. Em determinados momentos, ele esteve mais próximo de uma solução, menos próximo da solução, flutuou, conforme também governos mudaram nos países membros, principalmente nos Estados Unidos, e, mais recentemente, com a mudança de governo nos Estados Unidos, o processo está razoavelmente paralisado em função de esperar uma definição da nova administração americana sobre qual vai ser a posição deles em relação à sessão como um todo e em relação a cada candidato mais especificamente, né? Essa posição não deve ser definida agora até a reunião ministerial que acontece na semana que vem. Essa reunião ministerial vai acontecer, na verdade, em 2 etapas, uma na semana que vem de maneira virtual, da qual vão participar só os membros, e que vai fazer a passagem do atual secretário-geral para o novo secretário-geral. Uma segunda parte em outubro, que se espera que seja já presencial, para que se comemore os 60 anos da OCDE, né? O Tratado da OCDE foi assinado em dezembro de 1960 e a organização entrou em funcionamento em outubro de 1961. Então, a segunda parte da ministerial vai ser essa comemoração dos 60 anos da OCDE, e aí com a expectativa que seja já uma reunião presencial aqui em Paris. Mas nessa reunião da semana que vem, a sessão não deve evoluir muito. Nossa expectativa é que, entre a entrada do novo secretário-geral e outubro, se consiga avançar nesse tema para ter uma posição mais definitiva sobre o assunto em outubro. Aproveito, então, e emendo rapidamente nas perspectivas do novo secretário-geral. O novo secretário-geral é um ex-ministro de Finanças da Austrália. Ele venceu uma competição longa e complexa, com 10 candidatos. A maioria dos candidatos era europeu, e vocês veem que não foi um europeu que ganhou. Havia uma expectativa, né, de como a OCDE vem de 15 anos, 3 mandatos, né, de gestão do Ángel Gurría, que é mexicano, e antes dele havia estado por 2 mandatos um canadense. Então, havia expectativa de que o novo secretário-geral não seria das Américas, né, mas seria ou da Europa ou da Ásia. Então, obviamente, os europeus apostaram muito forte nisso, mas, no final das contas, quem ganhou foi alguém da Oceania, o Cormann, né, o Matthew Cormann, portanto, um não europeu. Obviamente, vocês fazem as contas, olham os números de candidatos, vocês verão que parte dos países da Europa não votou em europeus na última instância. Porque, digamos, o processo foi afunilando, né, saindo os candidatos menos votados. No final,
os dois candidatos finalistas foram o australiano e a candidata sueca, que era a Cecília Malmström, que era ex-comissária de comércio da União Europeia. Então, vocês podem ver, portanto, que a própria União Europeia não votou unificada, o que permitiu a vitória do Cormann. Essa vitória ela tem um simbolismo grande, da mesma maneira que a entrada do Gurria, né, simbolizava, e a política do Gurria implementou uma abertura da OCDE para os grandes países emergentes, né? Ela era um símbolo disso, mas também foi uma política que ele adotou. Então, criou-se o mecanismo dos Key Partners em 2007 para aumentar a cooperação com o Brasil, Índia, China, África do Sul, Indonésia. Houve os novos processos de accessão, a entrada do Chile, da Colômbia, Costa Rica, Lituânia, Letônia, Estônia. E agora você tem alguém que desloca o eixo das atenções para a Ásia, que é um símbolo, uma consequência, né, do deslocamento do eixo econômico do mundo para a Ásia, e também da importância geoestratégica que o relacionamento com a China passa a ter para os países da OCDE. Então, ter alguém da região indica, é um sinal claro de que a atenção da OCDE vai se deslocando para aquela área. Ele, na sua plataforma, obviamente, vindo da região, né, colocou a maior abertura da OCDE para a região como um dos pontos do seu programa, mas, de todos os contatos que a gente tem tido aqui, ele estaria bastante consciente que temos essa pendência dessas 6 candidaturas, onde não há nenhum candidato asiático, né, até o momento não surgiu nenhuma candidatura asiática, e ele tem claro que é preciso resolver isso para que a OCDE possa seguir adiante. Então, nós temos a expectativa de que, logo na sua entrada, ele comece a tratar desse assunto com os membros, e vamos ver, então, se conseguimos, em outubro, ter uma definição melhor sobre isso. Eu vejo que já tem aqui alguma pergunta começando a aparecer, em particular, tem uma pergunta específica sobre o Programa Internacional de Ação sobre o Clima. Esse programa está sendo lançado agora, vai ser lançado formalmente na reunião da semana que vem, nessa ministerial virtual. Ele é um programa articulado com os objetivos do Acordo de Paris, né? A ideia do programa é dar aos países instrumentos de monitoramento para eles avaliarem quão próximos eles estão das metas que eles próprios definem nos termos do Acordo de Paris, né? Então, isso está em avaliação no momento pelos ministérios de Brasília. Nós não temos ainda uma posição final sobre a participação do Brasil nesse exercício. O principal elemento desse exercício será a criação de uma espécie de um observatório, da definição de indicadores para poder seguir essa implementação dos objetivos do Acordo de Paris pelos diferentes países que participem. Nem todos os países da OCDE participarão num primeiro momento desse exercício. Em relação também, eu vejo aqui, estou adiantando as respostas aqui, porque eu estou pulando, mas acho que eu já vou concluindo, senão as outras pessoas não vão poder falar. Vou terminar aqui, depois a gente vai. Embaixador, pode responder essa, a gente já tem mais outras 2 perguntas, aí a gente deixa as perguntas para o finalzinho. Tá. Não, a outra é a diferença entre o processo de compatibilização e o roadmap. Na verdade, tem muita coincidência, né? Assim, obviamente, o roadmap será mais formal, vão definir 23, 24, 25, 26 comitês que vão examinar as políticas brasileiras, e aí eles vão fazer, o exame deles vai depender do que já tiver sido feito, né? Então, por exemplo, o caso do Comitê de Política de Concorrência. O Brasil fez um review, entrou como membro associado, ou seja, é membro pleno daquele comitê. Então, o comitê conhece muito bem o órgão de defesa da concorrência brasileira, conhece muito bem a política brasileira, fez já suas recomendações. Se começasse o processo de acessão hoje, eles iam, obviamente, aproveitar esse review que já foi feito, fazer alguma complementação, ver se houve alguma evolução, mas seria um processo relativamente simplificado. Em outras áreas onde a gente ainda não fez, por exemplo, estatística, ainda não fizemos o review. Então, aí vai se fazer o review completo, com todo o exercício de exame pelo secretariado, depois discussão com os membros, aí vai ter o processo inteiro, recomendações, ver se o Brasil, o que teria que ajustar alguma coisa, não teria, né? Então,
na verdade, a natureza é muito próxima. Ele não é formalmente, inclusive, quando a gente adere aos instrumentos, a carta que vem do secretário-geral reconhecendo essa adesão diz explicitamente que isso não quer dizer que nós já examinamos a política do Brasil, que, no caso, no processo de acessão, vamos fazer esse exame, mas, na prática, já adianta bastante o serviço. Né? As acessões da OCDE são processos que têm demorado 3 a 5 anos, né? Depois do começo do processo de acessão. A gente tem expectativa que no Brasil isso possa ser acelerado em função de todo esse trabalho que já vem sendo feito. É claro que, se o começo do processo vai demorando demais, alguns dos reviews que foram feitos vão se desatualizando. Obrigado, embaixador. Excelente exposição e excelente overview, né, em poucos minutos, de todo o processo, uma visão aí sobre o novo secretário-geral. A gente tem mais umas perguntinhas guardadas para o final, mas vou passar a palavra agora para a Constanza, da CNI, que vai fazer a apresentação sobre o trabalho do setor privado e falar um pouquinho sobre o CDE também. Constanza, a palavra está contigo. Bom dia, Leandro. Então, o objetivo meu aqui, depois desse rico pano de fundo que o embaixador deu sobre o processo e as questões, é um pouco trazer a visão do setor privado, por que essa agenda é prioritária para a indústria, mas eu diria até mais, para o setor privado como um todo, e também tentar, de maneira bem resumida, mostrar como nós temos trabalhado nessa área e também próximas ações que a gente está enxergando nesses temas, né? Então, acho que sobre os instrumentos, a parte, vamos dizer assim, do arcabouço normativo, o embaixador já resumiu bem qual que é a situação, porque muitas vezes a gente escuta falar de que o Brasil está bem posicionado em relação a isso, e aqui cabe também trazer um pouco por que para a indústria é importante, e quando a gente fala por que para a indústria é importante o CDE, a gente fala de duas coisas. É importantíssimo a entrada do Brasil no CDE, mas também é importantíssimo o caminho para a entrada ao CDE. Então, a gente já enxerga benefícios e questões positivas no próprio processo de aproximação do arcabouço normativo do Brasil, das políticas com o CDE. Embora a gente espera muito próximo, poder começar muito próximo esse processo formal de acessão, mas a aproximação per se, na nossa visão, ela já gera benefícios para a indústria e para o país como um todo, né? E uma das formas que a gente tem de identificar isso, obviamente, quando a gente fala do CDE, falamos de todos os temas, temas que são ligados, vamos dizer assim, à agenda da indústria como um todo, que vão desde produtividade, inovação, política industrial, infraestrutura, tributação, educação, segurança jurídica. Então, é difícil achar uma das áreas nas quais, no nosso caso, o mapa estratégico da indústria reflete que não esteja envolvida no âmbito do trabalho do CDE. Então, dos nossos 11 eixos chaves, todos fazem parte dos trabalhos da OCDE, né? Só um modo de exemplo, dos 245 instrumentos da OCDE, nós identificamos que 98 tem interseção com os temas do nosso mapa estratégico, que é, vamos dizer assim, a bíblia da indústria, da estratégia da indústria, né? Então, o processo de acessão ao CDE, de aproximação, ele traz, na visão do setor privado, uma maior segurança jurídica, uma maior previsibilidade para os investidores, e, no fim das contas, é um passaporte para uma melhoria no ambiente de negócios. E o que a gente identifica é que, muitas vezes, muitos dos nossos pleitos, eles são alavancados por meio dessa aproximação com o trabalho da OCDE. E diria até mais, reformas, pleitos que fazem parte da indústria, são consolidados por meio desse processo de aproximação ao CDE. Então, não cabe dúvidas que uma indústria que pensa no futuro, que tem como objetivo o crescimento do país, o desenvolvimento econômico, tem como eixo transversal e prioritário o processo de acessão ao CDE. E eu imagino que para outros setores também esse seja o caso. Então, como nós temos trabalhado na CNI sobre esse tema? Nossa estratégia de atuação, ela tem, eu diria, diferentes eixos. Tem um eixo que é público,
que a gente trabalha com os governos, e tem um eixo que é privado, nós mesmos, tarefa do próprio setor privado. Quando a gente olha o nosso eixo interno, do ponto de vista do setor privado, nós temos trabalhado e temos como uma das áreas estratégicas a sensibilização e mobilização do setor privado para esses temas de OCDE, porque muitas vezes não é tão conhecido quão importante é o impacto da OCDE no dia a dia das empresas. E esse trabalho nosso tem se refletido e consolidado na criação de um GT sobre a OCDE no âmbito do setor privado, na elaboração de muito material, vamos dizer assim, de sensibilização didático, de publicação de cartilhas temáticas, briefings e alertas. Quem tiver mais interesse, tudo isso está disponível no site da CNI, mas é um pouco uma forma mais, vamos dizer assim, concreta de trazer essa abrangência tão grande da OCDE no dia a dia das empresas. Do ponto de vista público, temos uma articulação muito grande com o executivo, com todos os ministérios que trabalham nessa área, mas também com o legislativo, e aí vem um dos eixos prioritários na nossa visão, de começar essa sensibilização e articulação com o legislativo sobre esses temas. Não só porque o próprio instrumento de acessão, algum dia, ele deverá passar pelo próprio Congresso, então um processo que envolve o legislativo, mas porque já hoje em dia vemos atos normativos que são de importância relevante para o processo, que já estão em trâmite no Congresso. Tivemos o caso como o PL de câmbio, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, há, na nossa visão, uma grande necessidade de que o Congresso entenda essa importância dessa agenda para uma visão, assim, para um crescimento sistêmico, um desenvolvimento sistêmico do país, e, em alguns casos, até para desmitificar essa própria pauta, essa questão de não se tratar de questão de clube de ricos, mas bem pelo contrário, né? Do ponto de vista externo, nossas ações, elas envolvem muito trabalho com as nossas congêneres, quando olhamos o setor privado, então temos desenvolvido diálogos com o setor privado dos Estados Unidos e o brasileiro, para ir dialogando temas que, na nossa visão, tem um triângulo virtuoso, que são temas que interessam ao setor privado dos Estados Unidos, ao setor privado brasileiro e que tem relevância para o OCDE, né? E, ao mesmo tempo, garantindo que as nossas contrapartes consigam influenciar os governos deles para que o pedido de candidatura do Brasil seja aceito. E a CNI é o membro no Brasil que representa o setor privado brasileiro no mecanismo empresarial da OCDE. Do ponto de vista público, temos vários diálogos com embaixadores, com terceiros países, e um trabalho também detalhado com a OCDE. Mas o que eu queria deixar destacado bem é essa estratégia que ele envolve esferas público-privadas, sejam dentro do Brasil, seja fora do Brasil. Do ponto de vista de, vamos dizer assim, ações mais destacadas, aqui seria impossível entrar em todas, mas umas que eu gostaria de aproveitar para compartilhar o embaixador foi mencionando aqui a importância desse acompanhamento dos instrumentos, e toda essa informação ela é disponível no site da OCDE. Até agora, nós na CNI fazemos um monitoramento desses instrumentos por meio de infográficos, mas a partir de agora a gente está em processo de publicação de um monitoramento que foi criado para o setor privado, que será de uso público no site da CNI, para ir monitorando esses instrumentos, a adesão do Brasil a esses instrumentos, o comparativo do Brasil em relação aos outros países de instrumentos, e também com uma leitura por temas. Então, vai ser possível que aquelas pessoas interessadas no setor privado como um todo, a sociedade civil que tem interesse em acompanhar nesse monitoramento, fiquem de olho aí no trabalho que a gente publicará nas próximas semanas para poder fazer esse acompanhamento. É claro que o número, a questão quantitativa dos instrumentos, ela é relevante, como o próprio embaixador mencionou, mas ela não é o todo, ela é o início do processo. Há várias questões depois ligadas à própria implementação desses instrumentos que são relevantes. Mas o conhecimento dos próprios instrumentos pelos setores, na nossa visão, também é muito relevante, porque muitas vezes se desconhece que há questões de economia circular, de questões de certificação de tratores que impactam no nosso dia a dia e nos quais os próprios setores podem ir se aproximando desse conteúdo.
Olhando um pouco em questão de temas, para dar exemplos, como eu mencionei, a agenda é muito ampla, mas talvez algumas áreas que são destaque, que têm sido destaque no nosso trabalho. Muitas delas têm envolvido estudos, eu não vou entrar aqui no detalhe dos estudos, mas queria dar exemplos de questões que estão no nosso dia a dia, como setor privado, e que fazem parte desse processo. A área de tributação, o próprio embaixador já mencionou, é uma das áreas que tem destaque porque ela é importantíssima para o setor privado, porque o setor privado, a indústria, sobretudo, já tem pleitos e demandas para que o Brasil possa convergir mais e melhor com os modelos de acordos de dupla tributação, de preços de transferência, que se trata das operações intercompany, e nos quais já há um processo, vamos dizer assim, de trabalho entre a própria Receita, a OCDE, com participação do setor privado, mas diríamos que é uma das áreas onde o Brasil destoa um pouco mais e terá que, na nossa visão, aproveitar esse processo para fazer ajustes. Do ponto de vista de códigos de liberalização, esse é um instrumento que o próprio embaixador mencionou. Está acontecendo algo aqui com a polícia em casa, por próximo, desculpa o barulho. Códigos de liberalização, então, esse é um dos instrumentos que são obrigatórios, que o Brasil já está bem avançado e no qual a CNI tem apoiado por meio de estudos para entender melhor. Se trata de instrumentos que melhoram as operações de investimento e de serviços intangíveis, e no qual nós temos trabalhado para que o Brasil possa acelerar esse processo. Agora se encontra, como o próprio embaixador mencionou, na fase final no Congresso, esse PL de câmbio, que é um exemplo concreto de simplificação do mercado de câmbio para operações de comércio exterior, de reduções ou eliminação até questões de IOF, questões tributárias, que impactam nas operações de investimento, nas quais já eram prioridades para a indústria. Então, na verdade, nós enxergamos esse processo como um processo que alavanca e consolida o que já são demandas do setor privado. E, por último, a questão do arranjo de créditos à exportação, essa é uma área onde, na nossa visão, o Brasil, nós já fizemos estudo para mostrar que o Brasil está alinhado com as práticas de crédito à exportação oficial, e que ele, na nossa visão, deveria aderir a esse arranjo para garantir que agora, ainda mais nesse processo atual de reforma do sistema de financiamento das exportações, o Brasil possa fazer isso seguindo as melhores práticas e evitando que essas questões de financiamento se transformem em, vamos dizer assim, um instrumento de subsídio de subvenção ou de concorrência desleal entre os países. Então, só para mostrar alguns dos temas, áreas prioritárias onde a gente já enxerga que são processos nos quais a OCDE já ajuda e acrescenta nossos pleitos. E, para finalizar, acabamos de concluir um estudo, uma análise mais qualitativa de alguns instrumentos, isso também estará disponível na área de política industrial, de inovação e de política comercial e de investimentos, e aqui para ter um conhecimento mais detalhado. Então, nós vemos que a OCDE trabalha em áreas temáticas como setores sensíveis de aço, construção naval, apoio a pequenas e médias empresas, compras governamentais, inovação tecnológica. Identificamos 14 instrumentos relevantes para o setor privado brasileiro. Muitos deles já estão em vigor, o Brasil já aderiu, e aí é interessante se debruçar, aprofundar sobre esses instrumentos para o próprio dia a dia das empresas. Do ponto de vista de política comercial, é sempre importante mencionar, e isso a gente gosta sempre de ressaltar, que a OCDE não tem tanto instrumento de política comercial, porque muito disso foi e é elaborado no âmbito da OMC, mas que tem, vamos dizer assim, dentro do seu arcabouço, duas áreas que prevalecem, que é a questão de apoio oficial, financiamento, que eu acabei de mencionar, e a questão de comércio e meio ambiente. E dentro desse estudo nosso, identificamos 14 instrumentos de interesse, dos quais 2 o Brasil ainda não aderiu, que é o arranjo de crédito à exportação e a decisão recomendação sobre movimento transfronteiriço de resíduos perigosos. Na área de investimento, uma das outras áreas onde a OCDE tem um trabalho normativo, e eu diria ainda mais considerável,
e aí tem questões que vão desde a liberalização dos fluxos de investimento até a concessão de tratamento nacional aos investimentos, a não discriminação e toda essa parte de tributação aos investimentos. E daí o Brasil, identificamos 27 instrumentos que são relevantes para destacar alguns, a decisão sobre as diretrizes da OCDE, que é obrigatória, é vinculante, o Brasil já implementa, e os códigos que eu acabei de mencionar, que estão nessa fase final e que são fundamentais para esse processo de adesão da OCDE. Próximas ações, só para poder finalizar essa introdução minha rápida. Em termos de eventos, a gente organizará no mês de julho uma missão virtual para o CDE, tivemos aí o apoio do embaixador, mas a CNI está organizando, liderando essa missão para quem tiver interesse. Continuaremos com as ações de publicação de estudos e cartilhas temáticas, então essa questão de cartilhas temáticas é um produto recorrente ao longo do ano. Temos em previsão estudos sobre a questão de proteção de dados e conduta empresarial responsáveis e continuaremos trabalhando com muito foco nas ações do Congresso para que haja um maior conhecimento e sensibilização e a gente, de alguma maneira, ganhe tempo por meio desse conhecimento qualificado nesse processo para quando o Congresso for consultado. E por aqui eu finalizo para encerrar. Muito obrigada, fico à disposição. Obrigado pela apresentação. Queria parabenizar por todo o trabalho, né? Eu acompanhei desde o começo esse trabalho da CNI sobre o CDE, quando eu estava lá, e a gente viu o tanto que evoluiu, né? E o tanto que é um trabalho completo como referência nacional do setor privado para esse acompanhamento e também que ajuda muito o governo, né? Bem, vou passar a palavra para o Barral. Barral, a apresentação é sua agora. Acho que a minha apresentação já está colocada. Eu queria, de novo, dar bom dia a todos, agradecer a oportunidade. Eu acho que nós temos feito um trabalho na BMJ, o Leandro tem coordenado um trabalho muito interessante de acompanhamento justamente dessa evolução do Brasil na OCDE. E eu vou tentar complementar aqui com algumas informações, mais como um practitioner. Eu acho que o que tem aparecido para nós são principalmente preocupações de algumas entidades e de empresas. Nós temos feito alguns estudos sobre eventuais impactos. Eu vou tentar destacar aqui, no final, principalmente alguns temas que nos têm chegado como preocupação das empresas na evolução desse tema da OCDE. Então, aqui já foi dito pelo embaixador e pela Constanza, né, alguns desafios, a questão do ambiente regulatório, na verdade, melhorar o ambiente regulatório no Brasil, a governança. O Brasil, como nós sabemos, é um país emocionante, né? É um país onde o grau de segurança jurídica ainda é bastante variável, dependendo do setor, não tem às vezes não segue as melhores práticas na questão do ambiente regulatório e, principalmente, o sistema tributário cria grandes distorções. Então, a questão do ambiente regulatório é um desafio para o Brasil. Um segundo tema que vai ganhar, seguramente, grande relevância nos próximos anos é a questão do meio ambiente. O Brasil precisa se reposicionar como um protagonista importante nessa questão do meio ambiente, ao invés de ser um vilão da história. Acho que este ano nós teremos pressões interessantes e desafiadoras para o Brasil, tanto na COP, no final do ano, mas também as novas regras europeias sobre CBAM, sobre desmatamento, que podem afetar o Brasil e, eventualmente, colocar mais foco nessas questões sobre as regras da OCDE. O tema da corrupção, houve a criação de um grupo de monitoramento da corrupção, fez, inclusive, um alerta recente sobre questões de desmonte de investigações no Brasil. Acho que, talvez não sabendo tudo que está acontecendo aqui, mas houve essa manifestação da OCDE. E, claro, tem os aspectos políticos que o embaixador explicou muito bem. Houve uma mudança no governo dos Estados Unidos, então houve aquele antigo acordo, ou o acordo firmado entre os Estados Unidos, entre o governo Trump e o governo Bolsonaro, colocava na mesma linha um apoio ao OCDE e tendo como contrapartida o Brasil não se declarar mais como país de desenvolvimento na OMC. Então, a grande questão aí, como o embaixador explicou muito bem, é como manter esse apoio ao nome brasileiro, um nome, inclusive, no meio, inclusive, de vários outros candidatos. As questões bilaterais com os Estados Unidos vão ser muito interessante revisar agora, né? Eu falei da questão da retirada do tratamento especial, e o que deu impulso à candidatura brasileira, mas a grande verdade é que ainda há uma incógnita, pelo menos visto aqui do Brasil,
há uma incógnita com relação a qual vai ser o posicionamento do governo Biden, principalmente com a inserção dos novos temas das mudanças climáticas. Então, a grande verdade é que o diálogo entre o governo brasileiro e o governo americano, pelo menos, não entrou, que nós saibamos, nesse tema até agora. Um tema que também foi mencionado pelo embaixador, que é interessante, é a mudança do novo secretário-geral da OCDE, um australiano, e ele colocou como prioridades a questão da tributação digital, ações para mitigação de mudanças climáticas, recuperação econômica no cenário pós-pandemia, entendeu? O que ele indicou até agora como algumas prioridades. E ele também vai ser responsável pela seleção dos novos membros, inclusive da candidatura brasileira, né? Então, o tema, por exemplo, da tributação digital é um tema quente hoje nas relações entre países, que vai definir muito para o futuro da tecnologia e para o futuro do comércio. Eu queria acrescentar alguns temas que têm sido trazidos a nós, sobre os quais nós temos feito alguns estudos, por demandas de clientes, né? Quando a gente fala de OCDE, quais são algumas preocupações que as empresas acabam apresentando, tanto empresas multinacionais no Brasil, como empresas brasileiras já internacionalizadas? Uma é a questão do transfer price. Quem conhece esse tema, é um tema bastante técnico, você tem uma questão com relação a cálculos a partir de métodos que são identificados. Os métodos brasileiros, simplificando, são normalmente distintos das práticas da OCDE. Eu até já ouvi um colega da Receita Federal dizer que o sistema brasileiro é muito melhor, então a OCDE é que teria que adotar o método brasileiro, o que é um bom exercício de autoestima, né? Mas, de qualquer forma, a transfer price é um tema que gera alguma preocupação, e como essas regras serão incorporadas, e principalmente a harmonização de regras da OCDE em relação à prática brasileira. O segundo tema é a questão sobre importação de serviços. O Brasil tem, na prática de importação de serviços, uma visão bastante protecionista. Na verdade, o Brasil tributa pesadamente a importação de serviços, a não ser nos casos em que há acordos de tributação. Isso tem efeitos deletérios, inclusive, sobre a modernização de alguns serviços no Brasil, e tem uma carga tributária muito alta na importação de serviços. Já houve algumas tentativas de modificação e há uma expectativa aí que essa incorporação da OCDE possa ter efeitos para o bem e para o mal em relação à prática da importação de serviços no Brasil. Um outro tema é a questão de tributação de subsidiárias no exterior. A gente tem visto nos últimos 20 anos um movimento importante de empresas brasileiras que estão se internacionalizando, apesar de tudo. Eu digo apesar de tudo porque o grau de insegurança jurídica sobre a internacionalização de empresas brasileiras é muito grande. As interpretações do CARF e da Receita Federal são bastante oscilantes. Em geral, o Brasil acaba punindo empresas que se internacionalizam. Quer dizer, o Brasil, desde que adotou a sistemática da tributação universal, essa sistemática tem interpretações divergentes, o que gera inseguranças jurídicas para empresas que atuam no exterior, principalmente para aquelas que criaram subsidiárias em países de tributação mais favorecida. E aí há dois temas interessantes. Um deles é a iniciativa da OCDE chamada de BEPS, é o Base Erosion and Profit Shifting, a erosão da base e mudança de lucros, que é basicamente um grande esforço da OCDE para diminuir o efeito dos paraísos fiscais, que estão aí na prática internacional durante muitos anos. Então, essa iniciativa tem evoluído, inclusive, com a exigência de mais transparência, a exigência de troca de informações com países considerados paraísos fiscais. Aí tudo bem. A grande questão é qual pode ser o efeito disso para as subsidiárias brasileiras que já enfrentam um grande nível de insegurança jurídica no Brasil. Então, a gente tem acompanhado bastante o BEPS, justamente pelo impacto que pode ter. É um processo em curso, é uma implementação em curso dentro da OCDE, tentando, inclusive, transferir regras, modelos, regras com relação à atividade econômica substantiva, a definição do que é atividade econômica substantiva para efeito de localização de subsidiárias, e isso pode ter efeito para as empresas brasileiras que estão sendo internacionalizadas. Um outro tema também que a gente tem acompanhado
é a questão do impacto da reforma tributária. Ontem à noite saiu uma notícia, inclusive, de que teria havido um acordo entre a Câmara e o Senado. A Câmara vai se concentrar na questão da fusão do PIS/COFINS e o Senado se concentraria na emenda constitucional que levaria à fusão futura do ICMS e do ISS, o que seria um passo importante para avançar na reforma tributária. Mas o Brasil, claro, é um país que olha muito para o seu próprio mercado interno. O Brasil não é um país que, historicamente, presta atenção nos compromissos internacionais. Então, algo que nos preocupa é como a reforma tributária pode afetar toda essa parte de tributação internacional, e tributação sobre importação de serviços, tributação subsidiária no exterior e, principalmente, a coordenação e a harmonização com as regras da OCDE lá no futuro. Então, esse é um tema que eu acho que a gente tem que temos obrigação de chamar a atenção do Congresso, porque não é um tema central discutido na reforma tributária. E, finalmente, para permitirmos algum debate e as questões, eu vou chamar a atenção, a Constância já mencionou, para a nova lei cambial. A lei cambial foi aprovada na Câmara, foi agora para o Senado. Ela é importante, claro, há críticas em relação à lei cambial, principalmente no grande poder que transfere para o Banco Central. Mas, independentemente disso, é claro que ela tem uma relevância tanto na liberalização do movimento cambial do país, de um lado, e principalmente em segurança jurídica. Aqui é um caso em que nós temos que tem leis em vigor com mais de 100 anos. É verdade, tem leis sobre câmbio no Brasil de 1920, que ainda está em vigor. Então, é importante esse update, esse adornamento da regra cambial brasileira e da segurança jurídica na medida em que ela transfere claramente competências para o Conselho Monetário Nacional e para o Banco Central regulamentarem os fluxos cambiais, a movimentação em moeda estrangeira e, eventualmente, um futuro uso do real como moeda conversível. Então, eu acho que eu não tenho nenhuma pretensão de saber mais desse tema do que a Constanza ou do que o embaixador. O que chega para nós são justamente essas preocupações, e eu queria deixar essa mensagem final como essas preocupações, como temas importantes que as empresas vão sofrer ou que vão ter que se adaptar no dia a dia. Como a Constanza falou, é um número imenso de normas que nós precisamos estudar para setores específicos ainda. Então, de novo, muito obrigado, Leandro, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Barral, obrigado por trazer esses novos pontos também para a nossa discussão. Agora eu vou abrir para perguntas. Eu já tenho aqui uma listinha de perguntas no privado e aberto. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta abrindo o microfone também. Não? Eu acho que nós temos uma lista de perguntas aqui na... Temos aqui na lateral. Eu vou puxar primeiro para o embaixador, porque o embaixador daqui a pouquinho tem que sair. Não sei se vai conseguir acompanhar a gente até o final. Chegou uma pergunta aqui no privado da Larissa, embaixador. Um comentário com uma pergunta, né? Falou que no começo do mês, na USP, houve um evento, acho que o senhor participou também, né? Com o atual secretário-geral da OCDE, o Gurria, onde ele afirmou que o Brasil já é da família, pois participava em vários comitês e grupos de trabalho da instituição. Ou seja, que a gente já está na cozinha da OCDE. E a gente queria ver sua opinião sobre isso, né? Ver se você acha que o Brasil é um dos favoritos para entrar e também entender se você vê alguma perspectiva de mudança no processo de acessão com o novo secretário-geral. Ok. O Gurria foi um grande promotor, né, da acessão que o Brasil pedisse a acessão, né, dentro da política que ele procurou desenvolver nesses 15 anos de maior abertura da OCDE para os grandes países emergentes. A constatação básica é de que se a OCDE quisesse continuar a ser um órgão relevante em termos de definição, né, de padrões internacionais, era preciso incorporar de alguma maneira, ou pelo menos cooperar com os grandes países emergentes, já que a parte do PIB global representado pela OCDE estava se reduzindo, né? Essa foi uma política relativamente bem sucedida, com as ampliações que se realizaram, mas com a cooperação que se desenvolveu com os chamados Key Partners, né, no Brasil, China, Índia, Indonésia, África do Sul, mas a verdade é que ele não conseguiu completar o seu mandato com um peixe grande.
né? Quer dizer, o mundo, claro que dos key partners, aquele que é mais alinhado com as políticas dos países da OCDE, tanto em termos econômicos quanto em termos políticos, é o Brasil, né? Isso é bem reconhecido. Mas o fato é que se conseguiu, enfim, colocar mais países da União Europeia, colocar, né, países latino-americanos importantes, Chile, Colômbia, etc. e tal, mas em termos de países grandes, emergentes, que têm um peso elevado na economia internacional, o Brasil seria o candidato natural e ele não conseguiu dar início a esse processo, né? Com o novo secretário-geral, como eu mencionei, eu entendo que ele terá todo o interesse, até para poder desenvolver a agenda dele de prioridade à Ásia, ele terá que superar essa questão das candidaturas pendentes. Essa é uma questão que está ali pendente há 4 anos, que no período final se mesclou um pouco com o fato de que havia o processo sucessório, né? Então, mas aí se a gente não quer favorecer o Gurria, porque senão ele se anima e vai querer um 4º mandato, ou então agora não dá para tratar disso, porque a gente está tratando da sucessão, etc. E tal. Então, no último ano, esse processo sucessório prolongado atrapalhou um pouco as discussões, mas agora eu entendo que se o novo secretário-geral quiser fazer a sua agenda em termos de relacionamento externo avançar, ele vai precisar resolver isso, né? Então, entendo que há boa oportunidade para tentar usar aí a meta da reunião de outubro como um momento em que isso possa se definir. Agora, possa se definir não quer dizer que se definirá na direção que a gente deseja, pode se definir no sentido de ficar claro que não vai acontecer, ou que não sei qual é a posição que os Estados Unidos vão adotar, vamos saber, né? O que eu tenho claro, e isso é resultado dessa história de cooperação, é que a cooperação do Brasil com a OCDE e a participação na OCDE tem sido benéfica, tem sido reconhecida como tal pelos diferentes órgãos que participam. Tá? Então, os órgãos que participam sentem o benefício de ter essa conversa com outros formuladores de política do mesmo setor, de discutir a questão de ponta que está acontecendo, quais são os novos problemas. Você está lá na área de digital, o que aconteceu agora com a inteligência artificial, que políticas de inteligência artificial estão sendo usadas, o que os países estão fazendo isso aqui, educação, como que os países estão se preparando para esse novo mundo de economia digitalizada. Então, todas essas questões, para quem está responsável no Brasil por formular as políticas, é um exercício muito útil e muito interessante. Então, acho que a cooperação do Brasil com a OCDE vai continuar, e a gente tem intensificado, deixado uma base forte para isso. Se isso vai poder se tornar uma acessão, eu entendo que há interesse nosso, deveria ser uma coisa óbvia para os membros da OCDE, que se um país como o Brasil bate a sua porta e diz, bom, eu quero ficar do seu lado, mas, enfim, essas coisas nem sempre respondem à lógica. Excelente, embaixador. Eu tenho mais uma pergunta para o senhor aqui. Pergunta do Márcio. Quais perspectivas para a votação do PL cambial? Que a oposição fez obstrução na votação na Câmara, né? Então, ele queria entender um pouco qual o cenário para o Senado. Está no Senado agora, né? Eu obviamente, daqui eu não tenho muito como acompanhar. A Constância talvez possa responder melhor essa pergunta, que a CNI tem feito um acompanhamento legislativo lá, né? O Banco Central, obviamente, está muito empenhado nisso. A lei está no Senado agora, mas eu não sei, inclusive, no Senado aonde, que etapa. Se eu puder responder, a gente tem acompanhado bastante a questão do PL cambial. Houve uma tentativa de obstrução da oposição na Câmara, mas acabou passando. Tem algumas emendas que acabaram ficando pendentes, que vão ser representadas no Senado, ao que parece, mas tem uma boa perspectiva. O Banco Central está trabalhando com uma perspectiva que possa ser aprovada esse semestre ainda no Senado. Depois iria para a sanção. Excelente, Barral, obrigado pela atualização. Só um complemento, Leandro, acho que foi o que o Barral mencionou. Talvez essa questão da obstrução, na nossa visão, ela se deveu que, assim, final do ano passado, essas votações, o contexto estava muito conturbado por outros motivos, e no meio disso o PL de câmbio entrou na votação. E, além disso, teve, em alguns casos, e isso é preciso a gente aprender, preocupações sobre
questão de vistas no Brasil, o que esse PL pode trazer, e aí muito trabalho feito na CNI, eu imagino do ponto de vista da Barral, também para explicar, por exemplo, para legisladores do PT, que isso não tinha nada a ver com o Brasil ficar descoberto, que era uma simplificação. Então, no Senado, a gente não enxerga mais uma questão de que não está acontecendo tantas reuniões no Senado como no âmbito da Câmara, mas aí todos vamos continuar trabalhando juntos para isso acelerar. Só para dar o exemplo disso que a Constanza falou, a imprensa acabou divulgando que ia ter conta em dólar no Brasil, que todo mundo ia poder abrir conta em dólar, que não é verdade. Na verdade, não está previsto nada disso. O Banco Central vai ter conta em dólar para exportadores, é outra coisa. E isso acabou assustando, havendo comentários sobre a eventual dolarização da economia, etc. Houve uma desinformação e no meio de uma agenda muito conturbada. Eu acho que no Senado o debate vai ser um pouco mais qualificado nesse sentido e talvez passe esse semestre. Excelente. Constanza, tem outra pergunta para você aqui. Como o setor privado faz para participar do GT-OCDE e do BIAC e qual a dinâmica de trabalho e como chegam essas recomendações para o governo? Bom, a primeira parte da pergunta eu entendi, aí é só contatar, eu posso depois deixar meu e-mail, a Viviane, que também é responsável pelo tema na área que está aqui participando, ela pode também deixar os contatos. E a dinâmica de trabalho tem muito, como eu mencionei, muita sensibilização material que a gente produz, mas essa agenda de OCDE ela é de mano dupla, porque enquanto os setores vão identificando mais, eles vão nos fazendo mais demanda para a gente aprofundar. Então, eu diria, tem uma primeira camada que é horizontal, de conteúdos gerais, e tem outra que é mais específica dos setores que a gente vai construindo em conjunto. Agora, essa parte das recomendações, eu não entendi muito bem a pergunta. Desculpa, Leandro. Eu acho que a pergunta era no sentido de todo o trabalho que vocês fazem, né? Como que ele chega para o governo? Pode perguntar para o embaixador quantas vezes a gente escreve para ele. Não, eu acho que assim, a gente tem várias formas, reuniões, eventos, documentos, ofícios, inúmeras, eu diria que temos muitas. Mas eu acho que assim, eu queria deixar uma mensagem que para mim ela é muito importante, e é esse espírito que a gente tem de trabalhar com diferentes setores. A gente tem muita ciência de que não é só para a indústria esse processo da OCDE. Tanto é que nós temos procurado confederações no âmbito CNF, CNA, CNS, outras, porque enxergamos que, assim, que é uma questão econômica muito mais abrangente para o país e que é preciso, em algumas áreas, abranger ainda mais o escopo desse trabalho. Obrigado, Constanza, por responder. Isso eu acho que é de interesse de todo mundo, principalmente dos nossos clientes, como o Barral falou. Eles procuram muito a gente para saber como estão as tratativas sobre o CDE, o que o setor privado está fazendo, a gente faz estudos específicos para eles, né? E às vezes eles querem entender um pouco mais como participar de uma iniciativa maior. Então, acho que respondeu bem. Barral, a gente tem uma pergunta para você. Só um segundinho para eu subir aqui. Barral, para além das equações ambientais, estima-se que o Brasil precisará realizar mais alguma concessão para receber apoio dos Estados Unidos na seção OCDE? Essa é uma pergunta em aberto, na realidade, né? Porque a grande verdade é que muitas áreas do governo Biden ainda não estão claras. Quer dizer, hoje o que se sabe das manifestações do USTR é uma ênfase muito grande na relação bilateral com a China, sendo que as barreiras americanas contra a China ainda persistem e têm que ser negociadas. O governo Biden não deixou claro ainda quais vão ser políticas para várias organizações internacionais, né? Muito grande agora na questão da pandemia, no polo interno, mas para fazer uma comparação. Esperava-se alguma manifestação do governo Biden para resolver, por exemplo, o impasse na questão do sistema de solução de controvérsias da OMC. Isso não aconteceu até agora. Então, ao que eu saiba, não houve também nenhuma política clara com relação ao que vai ser a política da OCDE e o apoio aos eventuais candidatos à OCDE. Acho que é algo que nós temos que acompanhar e que onde, claramente, o Brasil vai ter que redeterminar uma agenda com os Estados Unidos que considere, inclusive, essa preocupação com os temas ambientais de mudança climática.
Só se eu puder complementar, Leandro, essa análise do Barral, que eu acho que eu concordo 100%, é que eu enxergo também um outro ponto de atenção, que é essa questão da França, né? Então, já temos analisado, acompanhado esse lançamento desse programa na área de câmbio, de mudança climática, gera um pouco de preocupação de, sim, os países precisam ter seu tempo para tomar a decisão de se juntar, mas se tratando de um programa, como é que vai ser percebida diante do contexto que a gente já tem acompanhado, uma eventual negativa, ou demora, ou falta de resposta do Brasil em relação a esse programa. E é preciso também lembrar, como foi aqui mencionado no início, que a França foi, vamos dizer assim, a principal bandeira em relação à entrada do Brasil no Comitê de Meio Ambiente. E nós não temos dúvidas que questões que têm a ver com a política meioambiental do Brasil, que estão, vamos dizer assim, em linha com o arcabouço normativo do Brasil, é de alta qualidade, que estão em linha com o instrumento da OCDE, é melhor ter o Brasil dentro do Comitê de Meio Ambiente, participando desses programas, do que fora, sobretudo no contexto atual. Então, eu enxergo, além dessa questão com os Estados Unidos, aí uma preocupação e uma alerta em relação a como a França vai acompanhar esse processo e se comportar em relação à candidatura do Brasil. Excelente. Embaixador, você tem algum comentário sobre as questões ambientais também? Como isso pode afetar? É isso, a avaliação que a gente faz é que a legislação brasileira e as práticas existentes são bastante convergentes, razão pela qual a gente apresentou aquele grande número de pedidos de acessão a instrumentos. Claro que essa é a nossa opinião, a opinião do secretariado dos membros não necessariamente é coincidente. Mas o que tem acontecido, assim como no caso de preço de transferências, é a realização de trabalhos com o secretariado, né? No caso, aliás, nos dois casos, com o financiamento do Prosperity Fund do Reino Unido, para ajudar o Brasil a se preparar para o processo de acessão. Então, nesse momento, nós temos um processo em curso com o secretariado da OCDE, em que o secretariado está avaliando em relação a cada recomendação qual é a situação da legislação e das políticas brasileiras e fazendo recomendações. Olha, aqui está alinhado, aqui está faltando, aqui é um pouco diferente, etc. E tal. É claro que sim, enfim, se a legislação mudar, terá que ser avaliada assim, em relação ao que for modificado, né? Mas, digamos, com o que temos hoje, que é a legislação de hoje e as normas da OCDE de hoje, a gente está fazendo a preparação que se considera adequada. A França, embora tenha, no caso do pedido do Brasil de entrar como participante do Comitê de Meio Ambiente, criado essa dificuldade, foi uma questão muito política e muito específica, né? Mas eles nunca associaram isso a uma oposição ao pedido de acessão do Brasil ao OCDE como um todo. Você pode até dizer que eles terão uma vontade, talvez, ou na hora H vão criar algum problema, mas até o momento isso não aconteceu. Né? Até o momento que a gente tem, como eu falei, o apoio formal de todos os países. Eles podem mudar de posição, claro, mas, por momento, a sua status quo é um apoio de todos os países à seção brasileira. Ótimo, embaixador. Já queria fazer, acho que a última pergunta para o senhor. O GT, para monitorar o combate à corrupção no Brasil, poderá afetar o processo de acessão ao país? O Barral comentou um pouco sobre o GT, né, na apresentação dele, a gente queria ouvir um pouquinho a sua opinião. O GT em si, não. Quer dizer, a reportagem que saiu sobre isso, acabou, pelas declarações do próprio presidente do comitê, dando um aspecto bastante mais negativo. Óbvio que não é. Se tem um GT para acompanhar, é que foram identificados problemas. Não estou negando que foram identificados problemas ou problemas potenciais. Aquela questão, por exemplo, do COAF, que paralisou a atividade do COAF durante um tempo, obviamente gerou preocupação, tanto na OCDE, na área de combate à corrupção, quanto no GAFI, que é o órgão internacional que acompanha o combate à lavagem de dinheiro. Mas o COAF voltou a funcionar, a questão se resolveu, o Supremo julgou, se manifestou, isso foi resolvido. Assim como essa, tem outras questões que têm surgido. Por exemplo, você teve a lei de abuso de autoridade. O CDE ficou com o cabelo em pé, vai prejudicar, tudo, a lei está em vigor há um ano. Enfim, não teve nada que a gente possa dizer que é problema resultante da lei de abuso de autoridade em si, na sua aplicação. Então, o que o grupo de trabalho, esse grupo que foi criado, quando nós aceitamos, inclusive,
implementação disso, foi porque isso permitiria uma discussão mais aprofundada dessas questões, porque as questões estavam vindo para o plenário a partir de notícia de jornal, a partir de notícias incompletas, com pouco tempo para a gente reagir, entendeu? Então, parecia que tinha uma avalanche de problemas e a gente não tinha tempo de explicar o que era cada um. Tem questões ali que estão em julgamento, tá? Está julgando no Supremo, houve um pedido de desconsiderar as violações preliminares. Bom, mas não houve nenhuma decisão ainda de fazer isso. Então, não tem nada concreto. Você tem que explicar que pode ser que nunca julgue, que fique, né, em suspenso. E isso no plenário estava ficando muito complicado. Então, criando o grupo, a gente tem um espaço com mais tempo para explicar melhor para os países que acompanham o Brasil mais de perto. Tem uma estrutura ali de peer reviews, né, e tem alguns países, Estados Unidos, Itália, que acompanham regularmente mais de perto o Brasil. Então, a gente, com eles nesse grupo, tem um espaço melhor. Claro que, sim, do ponto de vista da OCDE, é uma sinalização para o Brasil de que nem tudo está indo bem. Tá? Então, isso pode, em última instância, ter consequências. Agora, o Brasil participa há muito tempo, desde o início da convenção da OCDE, já passou por várias fases, vai começar agora uma quarta fase de exames, né, que todos os países ali, membros da convenção, fazem, e aí vamos ver qual vai ser a avaliação dessa quarta fase. Excelente. Ok, explicação... aí mesmo. Você vai ter que ir, né? Eu tenho mais duas perguntinhas, Constância e Barral. O embaixador, acho que ele vai ter que sair, então já queria agradecer, embaixador, por participar do nosso webinar e já deixar um convite para um próximo, né? As recomendações anti-suborno está em curso. O Brasil está participando ativamente, a CGU coordena, né? Todos os órgãos aí do Sistema de Combate à Corrupção no Brasil participam. É um instrumento que detalha, né, as formas de aplicação da convenção. O Brasil está participando ativamente. Eu acredito que lá mais para o final do ano a gente deve ter um resultado nesse campo. Ok? Excelente. Muito obrigado, embaixador. Então, tchau. Fazer esse aqui com esse fundo, a mão aparece aqui. Ó. A mão tchau, até gente. A próxima, embaixador. Constância, a gente tem mais uma perguntinha para você. Uma das recomendações do OCDE para o Brasil é de estimular a integração do país à economia mundial, reduzindo as tarifas e barreiras de comércio internacional e diminuir as exigências de conteúdo nacional. O Ministério da Economia sinalizou uma tímida abertura comercial com a redução de tarifa BIT e BK e vai propor redução de 20% na TEC. Qual a posição da CNI sobre essas iniciativas? Obrigada, Leandro. Essa é uma orientação que está no relatório, a gente está muito ciente desse relatório, mas eu diria mais, é uma prioridade da indústria também, a mais e melhor integração do Brasil. O que é importante mencionar é que a OCDE nada diz sobre qual que tem que ser sua alíquota, não é receita de bolo. Então, acho que assim, é preciso ter muita cautela na forma como a gente utiliza as referências à OCDE. E essa é uma área onde a gente tem visto isso. Então, eu acho que a integração, a maior integração do Brasil por meio de revisão de alíquotas, por meio de eliminação de barreiras, é uma prioridade de indústria. A visão da indústria é que o que precisa ser discutido é o como. Então, na visão da indústria, é melhor fazer isso dialogando com os parceiros, você não perdendo a sua barganha de negociação de maneira unilateral, quando o mundo já quase não faz mais isso, na contramão. Então, a questão, eu diria que ela não se trata sobre o objetivo, sobre a legitimidade, sobre a direção, é mais sobre a forma. E outra das coisas que o processo do OCDE também traz, eu diria que são duas adicionais nas quais precisam ser vistas em perspectivas, porque essa é uma pergunta muito recorrente que vem, você vai entrar na OCDE, tem que reduzir a alíquota em quanto? Não, não é isso que a OCDE faz, em nenhuma outra área. Ela traz direções e os países sempre têm vamos dizer assim, uma soberania para entender quais são os detalhes para executar isso. Mas ela também traz todos os problemas de competitividade, que, como o próprio Barral mencionou aqui, tem a ver com tributação, não só do consumo, mas da renda, as questões de facilitação aduaneira, de burocracia, que a gente não mencionou. Então, não tenho dúvida que se tem alguma entidade, alguma instituição no mundo que olha essa agenda de maneira integrada,
e o caso desse problema no Brasil é o Brasil, é a OCDE. Então, essa maior integração, ela não se dá como resultado só de mexer numa variável, ela vem em conjunto de muitas outras, e eu diria ainda mais, a OCDE nos traz também o processo de diálogo com a sociedade civil. Então, quando você vai realizar mudanças na sua política pública, você precisa prever processos de consulta pública, de avaliação de impactos e diferentes instrumentos que façam com que essas decisões que são chaves levem em consideração essa, vamos dizer assim, essa boa prática na governança, nas políticas públicas. Muitas dessas recomendações de boas práticas regulatórias já estão adotadas pelo Brasil. Então, eu diria, o nosso objetivo também. Agora, o que precisa ser discutido e aprimorado é o como, a forma. Obrigado, Constanza. Essa é uma pergunta que muito nos fazem aqui, né, o tempo inteiro. Então, foi bastante esclarecedor. Eu vou passar a palavra para o Barral para comentários finais também, para a gente começar a encaminhar para o nosso encerramento às 11 horas. Perfeito. Bom, obrigado, Leandro, pela mediação, obrigado, Constanza, pela participação e o embaixador também. Acho que nós mantivemos aqui, acho que eu ouvi alguns comentários bastante positivos. Eu acho que é um tema que precisa entrar na nossa pauta. É o tema da OCDE, não vai acontecer de um dia para o outro, e provavelmente com as mudanças políticas no Brasil e as eleições, etc., esse tema tende a se prolongar mais ainda, mas é importante nós vermos o que está acontecendo no mundo, e principalmente essas pressões. Uma das perguntas que apareceram ali é o que os Estados Unidos podem pedir a mais? Podem pedir muita coisa, né? Nós não sabemos ainda qual vai ser, como eu mencionei, qual vai ser a política norte-americana, que é o principal fiador de uma eventual candidatura. Mas o Brasil vai ter que negociar, inclusive, com outros parceiros econômicos importantes e além do enorme esforço de atualização e adaptação das normas internas brasileiras. Eu acho que a OCDE, da mesma forma que o acordo Mercosul-União Europeia, é uma enorme oportunidade institucional, é uma oportunidade de criação de regras mais modernas, de regras mais adaptadas à prática internacional e, principalmente, de estabilidade jurídica. Que o Brasil precisa muito. Obrigado, Leandro, por tudo. Obrigado, Barral. Constanza, alguma consideração final? Eu queria agradecer mais essa oportunidade de parceria com a Barral, de tantas outras que a gente tem nesse tema que é estratégico, que ele merece muita atenção, que às vezes pode parecer que no dia a dia ele não está presente, mas eu garanto que ele está, e sobretudo eu diria por consequências sistêmicas, como o próprio Barral mencionou, é uma oportunidade para você consolidar um upgrade do ponto de vista institucional do país e das políticas, e isso não pode que gerar ganhos para a economia e para o setor privado como um todo. Obrigado pela sua participação também, Constanza. Queria fazer um agradecimento geral, né, a todos que ficaram com a gente até aqui. Tivemos um bom público, boas perguntas, né, foi uma discussão muito rica sobre o CDE. Eu acho legal a gente sempre estar fomentando essas discussões. Um dos nossos trabalhos aqui na consultoria é preparar discussões sobre os principais temas de comércio internacional durante o ano. Então, a gente, como comentei no começo da apresentação, fizemos o maio, o mês OCDE. Então, a gente tem um podcast sobre o OCDE especificamente. Quem não escutou, está lá em todas as streamings, né? Quem tem streaming, hoje todo mundo tem streaming, Spotify, Deezer, ou da Apple. É só entrar e escutar os podcasts da BMJ. A gente tem um super podcast sobre o OCDE. Fizemos um artigo também. E temos várias outras atividades para o ano, né? Então, novamente, agradecer a participação de todos aqui. E é isso, gente. Um abraço a todos e um bom dia.